gente. Boa noite. Muita alegria estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher mestiça de pele clara, com cabelos com mechas loiras, galegas. Estou usando um colar indígena, uma roupa branca. Estou na sala da minha casa com uns quadros de fundo e, e é isso. E antes de começar, estou com muita vontade de saber de vocês. Esse formato virtual impõe um montão de desafio, né? Principalmente para a gente que é da educação de jovens e adultos, que a gente gosta do nosso saber em roda, que a gente gosta dessa circularidade, por entender que nesse círculo a gente está primeiro conseguindo se ver. O desafio da harmonia de um círculo e de uma sala formada, entregue para essa troca é exatamente essa, né? Todo mundo se auto-organizar e nessa auto-organização todo mundo poder ver todo mundo. E todo mundo está ali no mesmo lugar, né, de todo mundo. Então, eu queria não, eu quero, que eu aprendi com meu amigo Xangai, que a gente tem que botar no tempo correto. Se vocês pudessem abrir suas câmeras para a gente começar a presentificar um pouquinho esse encontro nosso. O convite, nesse primeiro momento, é para a gente poder, já que somos poucas pessoas, não temos uma sala tão numerosa, é que a gente pudesse se apresentar, pelo menos dizer de onde atua, né? Porque eu acho que isso faz muita diferença para o que a gente vai partilhar aqui agora. Acho que não funciona essa fórmula de listar algo, elaborar uns slides e a gente só seguir um fluxo ali, como se estivesse no fluxo, né? Depende sempre. A gente entende na educação, principalmente na educação de jovens e adultos, que depende. Depende de quem está com a gente, depende do que veio antes, depende de para onde as pessoas vão depois. Então, se vocês puderem se apresentar, eu fico bem satisfeita, a gente pode seguir. Se vocês puderem abrir a lista de participantes, aí a gente tem em ordem alfabética, né? Adriana Assunção, Adriana Macedo, Diomedes Azevedo. Aí vocês podem, por favorzinho, se apresentar nessa ordem, se não for pedir muito. Assim, de entrada, a pessoa já começa o negócio pedindo para ligar a câmera, é difícil, né? Mas vamos tentar aqui, para a gente se vincular um pouquinho mais. Quem... Tá certo, Boa Diomedes. noite, eu sou Adriana Assunção, sou professora da rede municipal na Escola Maria Alexandrina Sampaio. Eu trabalho, né, ministro aula numa turma de EJA 2. Já estou há 4 anos, estou apenas 4 anos na EJA, dos 28 anos que eu tenho na educação, estou há 4 anos na EJA, muito satisfeita, realmente, gosto muito da modalidade. É um prazer estar aqui com vocês. Podem se autogerir, viu, minha gente? Adriana, você consegue falar, Adriana Macedo? Adriana Assunção, muito agradecida. Pois, mulher, faz teu nome. Boa noite, eu me chamo Adriana, sou professora da Educação Infantil e atuo no CEMEI Cátia Fagundes. Podem continuar, vamos se autogerir aí. Quem é agora? Diomedes, ela afirmou que está sem câmera, mas se puder falar, né, Guilherme? Opa, olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou pelo notebook, meu notebook ainda está sem a câmera, infelizmente. Eu me chamo Diomedes Azevedo, trabalho na Prefeitura de Natal desde o ano de 2009. Trabalhei com EJA, comecei a trabalhar com EJA em 1998, participei do programa Geração Cidadã e Alfabetização Solidária. E tenho pronto, então sou mais ou menos dessa época. E tenho um interesse muito grande pelo tema, por isso estou aqui para aprender um pouco mais. Gratidão, Diomedes.
Elismarta, né? Agora? Você está por aí, Elismarta? Se não... Eita, Ana Ju chegou. Que de Ana Ju? Ana Ju chegou agora. Ana Ju, tu chegou bem na hora da Bem-vinda. apresentação. Eu sou Laurita, vou estar Olá, com vocês hoje. Se apresenta para a gente, por favor. eu sou estudante. Boa noite, meu nome é Ana Jussiele, e sou estudante de pedagogia. Eu estou aqui para aprender mais um pouco com as experiências dos veteranos. Se Elismarta não tiver, é Gabriele, né? Agora. Gabriela não está podendo câmera e áudio, mas está aqui presente. Então, eu vou ler, tá certo, Gabriele, o que você escreveu para a gente poder partilhar, trazer para o som também. Não vou conseguir ligar a câmera nem o áudio, mas já que é para se apresentar, eu não trabalho com a EJA e nem sou formada ainda, sou estudante estagiária em um CEMEI, mas achei muito interessante a temática e me inscrevi para assistir. Que bom você está aqui, puxa a cadeira. E qualquer coisa pode escrever aqui no chat que a gente vai estar ligado. Quem vem agora, minha gente? Quem vem lá? É Maria Wanda. E o povo da Genato não se apresenta, não? É pulando vocês. Então, vou lá, né? Eu sou Eusâmia Passos, eu sou assessora da educação da EJA, da rede municipal, trabalho no setor de educação de jovens e adultos, né? Pensando, implementando e acompanhando as políticas de educação de jovens e adultos. Estou aqui hoje como moderadora. Muito agradecida. Quem mais, a Genate? Tem uma pessoa aqui, de óculos. Oi, Taca. Tatiana. Eu estou no suporte Genate, no Genate 11 aqui, porque um computador tem câmera e o outro tem só a tela. E eu sou assessora também, como minha colega Eusâmia. Eu sou da formação continuada de Ciências da Natureza. Estou aqui moderando a Genate aqui por trás das câmeras. Agradecida por esse trabalho. Suzane agora, né, minha gente? Falta Suzane e Valdirene. E eu, né? Wanda, Maria. E Wanda. Vai, Wanda. Boa noite, eu sou Maria Wanda, sou coordenadora da Escola Maria Madalena, na EJA. Bem-vinda. Obrigada. E aí, quem vem? Suzane, por aí, Valdirene, por aí, senão a gente segue aqui. Bem, vamos nós, né? Quem puder participar, falar dessas pessoas, elas vão se apresentando. Então, minha gente, antes de entrar no que a gente chama nessa trilha, né, que é muito mais o tutano do negócio, que eu vim partilhar um pouquinho com vocês, e estou muito feliz de partilhar isso, porque nessa caminhada toda, depois da formação doutoral, foi a primeira vez que eu parei para sentir pensar, porque eu acredito muito nessa aprendizagem que se corporifica e que a gente não apenas pensa, né? A gente também é atravessada pelo sentimento, mobiliza os sentidos para poder construir esses aprendizados, essas aprendizagens. Então, é a primeira vez que eu estou parando para elaborar isso, depois de tantos atravessamentos com cultura e de muitas vivências, sobretudo com cultura tradicional. Suzane está dizendo que é estagiária na Escola Municipal João Paulo II. Bem-vinda, viu, Suzane? Fico muito feliz que tem gente nova chegando na educação de jovens e adultos, porque é assim que a gente consegue tanger para frente, que é incentivar, tanger para frente, não é tanger de perto, não, é tanger para frente, é incentivar mesmo e botar para frente
esse fazer, né, na educação de jovens e adultos, que muitas vezes foi entendido como um fazer como fosse assim um não lugar, né? Como se a gente estivesse trabalhando sempre nadando contra a maré para reparar algo que tá desalinhado da própria estrutura escolar. E eu não concordo com isso, sabe? Porque eu acho que, como diz Fernando Sabino, aquele verso dele que é o fazer da queda um passo de dança. Eu acredito muito nisso, né? Como diz Tom Zé, que eu me debrucei muito nos estudos sobre ele nos últimos 14 anos, ele diz isso: tomar como riqueza o que muitas pessoas compreendem como dificuldade ou deficiência. Enfim, então eu quero primeiro começar com vocês a tatear esse título. Trilhas de nascentes e leituras ampliadas. Olha só, pode parecer muito viajoso, eu sou uma pessoa pisciana, né? Sou muito abstrata e sou. Então eu tenho que fazer muitos exercícios na vida para aterrar. Mas eu gosto muito de, como diz o Nego Bispo, teoricamente ele nos disse isso muito, como é importante a gente disputar as nomeações e como é importante a gente aproximar a palavra da intenção. Então, quando eu penso em trilha, que é caminhada, né, de nascente, eu estou falando em caminhar pelo lugar de origem. Eu estou pensando em caminhar por onde as coisas se começam, sobretudo, nas pessoas, né, que estão envolvidas nos processos. E as leituras ampliadas, eu compreendo as leituras ampliadas como letramento. De tantas definições de letramento, de tantos teóricos sobre letramento que a gente tem por aí, e isso não é uma formação sobre letramento, em outro momento a gente pode até adentrar mais teoricamente nisso, mas o convite que eu faço para vocês hoje, que eu acho que é o melhor que eu posso entregar e partilhar, é em uma esfera, que é essa esfera da cultura, que é o que a cultura desperta na gente e por que a cultura é tão importante no ambiente escolar. Qual é a maior riqueza que a cultura traz para esse ambiente nosso, sobretudo no campo da educação de jovens e adultos? Então, eu estou pensando em caminhar pelos meus lugares de origem para ampliar o meu olhar, ampliar os meus sentidos. E a formação em cultura na EJA é no sentido de ler o mundo mesmo. Eu estou falando de Paulo Freire, porque eu compreendo letramento, né, como leitura de mundo também, né? Leitura ampliada de mundo. Leitura ampliada você pode ler de diversas maneiras. Você pode ler a partir da cultura tradicional, você pode ler a partir da cultura científica, você pode ler de diversas formas. Mas quando a gente pensa em cultura, o que é que fica ali uma coisinha, o rói-rói dentro da gente, enquanto educadoras e educadores de educação de jovens e adultos? Então, assim, eu queria que, para a gente começar, quem puder, é o primeiro exercício que a gente vai fazer, que é um exercício sempre do sentir pensar. Então, eu gostaria que vocês pegassem um papelzinho e uma canetinha. Eu vou fazer esse exercício, acho que, sei lá, pela quinta, sexta vez, vou fazer junto com vocês. E eu gostaria que Eusâmia passasse para a gente aquele videozinho do YouTube. Aí eu vou explicar para vocês, antes dela colocar, o que é esse exercício. Nem olhe para a tela, porque a gente agora, o que a gente vai convocar é a nossa audição, não é a nossa visão, não é nada disso, porque a visão é o óbvio, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora é que vocês... pronto, olha, menina... Tatiana, né? Ali, ó, só dando suporte. A Eusâmia me dando suporte, Tatiana dando suporte a Eusâmia. Mas, ó, o que eu quero que vocês façam, e o exercício para a gente fazer agora, é esse exercício, que é de escutar, ou fecha os olhos, ou olhe para outro canto, não olhe nem para essa tela,
porque não fique preso à imagem de Christian Dunker conversando, não. Christian Dunker é um psicanalista muito conhecido no Brasil e ele integra esse projeto chamado Casa do Saber, que é um canal que tem no YouTube com vários vídeos bem maravilhosos, e ele fala para a gente da escuta transformativa. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora é escutar, exercitar a escuta, e o que bater, tome aquela velha notinha, olha que prática antiga, né? Mas que a gente pode usar a prática antiga de várias maneiras. Então, eu gostaria que a gente escutasse junto. Eu vou tomar nota aqui. E é um vídeo longo de 6 minutos, porque vídeo de 6 minutos hoje é uma coisa absurda, né? Nessa sociedade líquida demais. Mas eu prometo que não vai ser ruim. Vamos lá, Eusâmia? Não, o Tatiana, né? Que ela vai fazer? No presente momento, muitas pessoas se surpreendem com a nossa incapacidade de escutar o outro. Numa cultura da indiferença, numa cultura do ódio, numa cultura da hiperindividualização, surge um diagnóstico espontâneo, que assim, as pessoas não se escutam mais. E aí vem essa demanda mais ou menos espontânea de como que a gente aprende a escutar o outro. Diz assim, não, mas isso devia ser assim uma matéria para o currículo escolar. De certa forma, é verdade. Não uma matéria constituída, mas isso vem da nossa formação política, isso vem da nossa formação para o debate, que no Brasil é muito pobre, isso vem de experiências em que a escuta do outro seja de fato relevante. Na formação do nosso país, essa habilidade, esse valor, ele realmente não recebeu muita atenção. A ideia de que a diversidade, a diferença, ela se torna produtiva na medida que eu consigo escutá-la. O que significa, então, escutar e como a gente pode contribuir do ponto de vista da psicanálise, que afinal é uma atividade humana essencialmente baseada nisso. O que o psicanalista faz é escutar. E muita gente diz, mas é só isso? Só escutar? E daí eu vou lá, eu falo e ele não fala também? Bom, escutar compreende também dizer. Escutar compreende também falar. Toda a questão da escuta transformativa é como escapar a certas armadilhas mais óbvias que o nosso desejo de surdez, vou chamar assim, nos impõe. Né? Por exemplo, a ideia de que quando eu vou escutar o outro, eu vou escutar o outro a partir da minha própria posição, dos meus próprios valores, no meu lugar de fala, nos meus interesses. Então, escutar significa simplesmente responder ao outro a partir de mim. Bom, que medida essa escuta, por mais assim caridosa que seja, por mais generosa que seja, por mais educativa que seja, ela é uma escuta colonizadora. É uma escuta que diz assim, olha, tem um que sabe e que vai dizer, e o que vai responder, que vai ter autoridade sobre a continuidade daquele processo, e o outro que está assim pedindo. Né, que está demandando. Isso é um modelo que vem do quê? Vem das trocas econômicas. Né? Um compra, o outro vende, e alguma circulação se faz, e no final isso estabelece relações de poder verticais, relações de obediência e submissão. Ouvi, mas não escutei. O que aconteceu? Né? Quer dizer, você se colocou em qual lugar para escutar? No seu, ou tentou escutar do ponto de vista do outro? Então, sair de si é um primeiro movimento contra-narcísico, um primeiro movimento de renunciar à sua identidade e o ensejo colonizador dessa identidade para abrir-se para o outro. Bom, muitas pessoas conseguem fazer isso. E aí vem um segundo movimento, colocar-se no lugar do outro e a partir disso começar a falar pelo outro, ou colocar-se no lugar do outro e abrir-se para aquilo que você ainda não sabe, aquilo que você ainda não compreende, aquilo que você não consegue antecipar, para um sentido que não está todo posto e todo feito. Ou seja, é muito comum, especialmente nas desavenças entre casais, as desavenças políticas, que a gente tem, assim, duas certezas equivocadas. Primeira,
de que o outro sabe o que ele quer. E que o outro, assim, ele tem um plano por trás. Ele pensa de um jeito porque ele maquina de uma determinada maneira que é transparente para ele mesmo. Não é verdade. Muitas vezes a gente fala e durante a nossa fala nós vamos descobrindo coisas que nós queremos que nós nem sabíamos que estavam aí. Segundo equívoco, né? Imaginar que nós então somos soberanos, senhores do que nós queremos dizer e que a comunicação ela se dá dessa forma. Tem o que eu quero dizer, tem o que o outro quer dizer e tem a razão. E se eu estou certo, o outro está errado. E se o outro está certo, eu estou errado. Ou seja, o segundo equívoco é a binariedade das relações com a verdade. Podem estar os dois equivocados, e é o mais comum, e podem estar os dois com um fragmento de razão, o que também é extremamente comum. Então essa ideia de que a verdade é um lugar terceiro, que ela não está assim numa espécie de disputa para ver quem será o dono da razão, quem é o dono da varinha, quem é o possuidor do saber. Quer dizer, esta posição de posse em relação ao conhecimento, aos valores, aos saberes, é um erro que faz com que a gente se ensurdeça. É um equívoco que confia, vejam só, demais na comunicação. Terceiro movimento, abrir-se para o fracasso da comunicação. Lacan dizia, a essência da comunicação é o mal entendido. A essência da comunicação é reconhecer que nessa troca e nessa partilha nós estamos assim o tempo todo entre dois espelhos. Quando a gente se confunde e se identifica com a posição do espelho, aí sim há comunicação, mas é a comunicação entre dois surdos, ou entre dois cegos, ou entre dois que não conseguem se escutar, dois monólogos. Como é que a gente sai disso? Reconhecendo que a nossa comunicação, que a nossa troca, ela deixa sempre o resíduo. Ela deixa sempre algo que, entredito, maldito, não concluído, não resolvido. Localizar e produzir isso, que é localizar e produzir uma questão, uma abertura em relação ao saber, uma indeterminação em relação à verdade, isso é tarefa da escuta. Isso não é natural, isso não precisa acontecer apenas como, vamos dizer assim, um instante aterrador de angústia e de impotência. Isso pode ser produzido, né, intencionalmente produzido e buscado. Ou seja, uma boa posição e uma boa relação de escuta é aquela que consegue suportar a incerteza. É aquela que consegue produzir algum fragmento de angústia e suportar que nem você nem eu temos a razão no seu sentido maior e substantivo. Mas, ao mesmo tempo que você e eu participamos de uma experiência maior, aberta, que se chama a troca pela linguagem, a troca desejante pela linguagem. Escutar o outro é renunciar à telepatia, né? É renunciar a eu sei o que você está pensando e eu vou colocar palavras na sua boca. Também é renunciar à atitude de tudo bem, então se você sabe, você fica com todo o saber e eu me recolho na minha caverna. Escutar o outro é renunciar à posição de poder, seja ela do professor, do médico, do entendido, do filósofo, e deixar que a linguagem e deixar que a experiência esteja em primeiro lugar. Para receber mais fragmentos de escuta e de saber, inscreva-se aqui no canal da Casa do Saber. Gratidão, Tatiana, Eusâmia. Ixi, Maria, toda vida que eu escuto esse vídeo, dá um negócio que fica me bulindo. Saltam coisas novas assim. Eu gostaria de saber o que saltou aí para vocês. Se alguém quer partilhar, levanta a mãozinha, se quiser partilhar. Vou torcer para que vocês queiram, viu? O que é que saiu aí nas anotações de vocês? Olha, vocês sabem que vocês são educadoras e educadores. Vocês sabem que essa é a hora que a gente fica assim, né, meio apreensivo. Eita, será que o povo vai participar? Será que o povo não vai participar? E estamos aqui na torcida para vocês participarem. Wanda vai participar. Wanda, querida, diga aí. Pronto, assim, eu gostei bastante, né, da colocação do psicólogo, psicanalista, né, no sentido que realmente a gente quer falar, né, quer se colocar no lugar de falante, que tem saber. Ouvir realmente é um aprendizado, viu, outro? Principalmente quando se trata de alguma coisa que a gente não concorda.
Aí vai para o embate, né? Geralmente, se não acontece as trocas, você quer passar o que você acredita, né, em relação a determinado assunto. Ele disse até uma coisa assim, tocante, né, que é a questão do espelho. Você vai se identificar e vai ouvir aquilo que a pessoa faz, que você concorda, né? E aí gera aquela questão do espelho. Aí ele coloca também a questão do narcisismo, né? E ele diz que escutar o outro é o primeiro passo para você se libertar dessa questão do narciso, né? Eu achei bem interessante. Essa é a minha contribuição. Muito agradecida, viu? Foi ótima a tua leitura e a tua escuta. Mais alguém quer partilhar? Diomedes, por favor, querido. Isso, exatamente. Quando eu estava ouvindo, eu me via muito, quando eu comecei a ler Auguste Cury, a tal da síndrome do pensamento acelerado, né? E isso se encaixa exatamente hoje em dia porque o ouvir o outro está cada vez mais difícil, mas o querer falar para o outro é uma necessidade, né? E assim, quando ele fala que quando a gente vai, entre aspas, já armado, não querendo oportunizar o que o outro tem a ouvir, e eu estando numa posição de vou ouvir, vou introjectar, vou refletir e vou mudar ou não, mas vou pelo menos ouvir, né? Então, quando ele fala, me lembra exatamente isso, da gente estar mais precavido em relação a quando o outro está predisposto a nos falar algo, e que a gente possa internalizar isso como um aprendizado para nós mesmos. Ouvir com alguma, não seria nem fundamentação, mas ouvir com algum propósito, ou de enxergar e tentar ajudar, ou de enxergar e tentar absorver para si, ou numa troca, como a colega falou agora há pouco, ou numa troca a gente poder chegar em um consenso, em uma solução, em uma resolução. É mais ou menos isso. Valdirene está trazendo uma... Valdirene, você não consegue ligar o microfone, né? E em sala de aula, então, encaixaria perfeitamente com as devidas trocas de aprendizados entre os educadores e seus educandos. Exatamente, né? Tive muito isso. Alguém mais quer partilhar, minha gente? Essa coisa de estar na sala de aula, estar ali num lugar de mediação e renunciar à posição de poder é uma coisa que é desafiadora para a gente, né? Que o tempo todo a gente é estimulado a exercer poder nos espaços onde a gente está atuando. Tem uma coisa que sempre me toca muito, e hoje me tocou mais e ampliou um pouco mais a minha mirada, que é ele dizer, quando ele fala de abrir-se para o fracasso da comunicação, abrir-se para o que não se consegue antecipar. Sabe o que me vem aqui muito, e tem a ver com o que a gente vai falar agora? Vou até começar aqui a compartilhar com vocês essa tela. É quando as pessoas... A gente é educado hoje na sociedade para o controle, né? É uma sociedade que fica exigindo da gente muito controle. Isso tudo que eu estou falando é para a gente compreender e se situar historicamente nesse lugar. É tipo assim, onde é que a gente está, que a gente vai se situar aqui para ver, a gente está discutindo cultura. Cultura na EJA. Por que é que uma iniciativa dessa ela é tão valorosa? Porque, historicamente, esse lugar da cultura, esse lugar da cultura e da arte que provoca pensamento crítico, ele foi muito negligenciado, né? Então, a cultura e a arte, elas produzem, elas nos favorecem a criatividade, muita criatividade. Opa, não está dizendo que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui. Virgem Maria. O que é que eu faço agora? Dispensar. Samir, tu consegue aquele último arquivo que eu te mandei? Que eu não estou conseguindo. Vamos tentar. Eu estou conversando tudo isso. A Alessandra chegou aqui. Alessandra, tu não estava não?
Se apresenta, por favor. Cadê ela? Puxa a cadeira, mulher. Chegue. Conte de você, enquanto... Eu estou aqui. Boa noite. Consegui entrar agora. Diga de onde você é, se é de Natal mesmo, onde é que você atua. Se quiser falar um pouquinho dessa caminhada na EJA, fique à vontade. Não sei se todo mundo aqui te conhece. Eu sou da rede municipal de Natal e sou da rede de São Gonçalo. Aí trabalhei na EJA lá em São Gonçalo, mas hoje eu estou na educação infantil. E Natal vou para o Joaquim Honório, esse Jóia. ano. Tá certo. Bem-vinda, viu? Tá, obrigada. Vamos ver se... Não está coisando muito, não é? Não está coisando, minha gente. Está aparecendo, né, a tela, Laurita? Está cortando. Não tá cortando para vocês também ou é só para mim, minha gente, que está cortando? Aqui está ok. É porque, como está em PDF, aí não aparece totalmente. Vou tentar diminuir, ver se eu consigo. Ah, talvez. Eu posso ir enrolando também, é porque está em PDF. É, exatamente, porque como o bicho começou a dar problema aqui, aí eu achei melhor baixar logo em PDF. Aí, pronto, é só ajustar aí o tamanhozinho, acho que uns 70. Pronto, ficou ótimo. Vocês estão conseguindo ver direito, então, minha gente? Abra o microfone para conversar, que ó, não tem nenhum problema de levantar o dedinho, o chat, pronto, maravilha. Então, ó, pode passar, vamos passando essa parte. Pronto, aqui, ó. O que a gente está falando aqui, quando a gente propõe uma formação em cultura na educação de jovens e adultos, a gente está falando de uma educação dos sentidos. Porque é isso que a cultura provoca na gente, é uma educação dos sentidos. Aí aqui na minha casa tem um bocado de quadro, sabe? Que eu gosto que só desses negócios. Aí, eu lembro que uma vez eu levei esse quadro aqui. Dá para vocês verem, acho que nem vai dar para ver direito. Aí eu fui perguntando a cada estudante o que é que eles viam nesses quadros. Eles iam passando a mão e eles dizendo o que é que eles enxergam. É um par, sabe? É um parzinho. E cada um foi dizendo e evocando a subjetividade. Claro que a maneira como eu enxergo tem a ver com as referências que eu já tive. Então, quando você provoca outros olhares, quando você convoca os seus sentidos, a imaginação, o cheiro, o tato, quando você convoca os seus sentidos para o processo de aprendizagem, para não ficar apenas na coisa da audição e, sobretudo, da visão, então a gente consegue ganhar muito e provocar um pensamento crítico, porque o que é uma comunicação óbvia, daqui a pouco você começa a exercitar uma leitura do que está na entrelinha. De sair para o pensamento crítico, de olhar para um jornal, um telejornal do meio-dia e compreender um pouquinho o que é que está por trás daquela linha editorial, por que é que naquele horário as coisas estão sendo mostradas daquele jeito, por que aquela carnificina toda sendo divulgada em horário nobre na TV, enfim. É assim, quando a gente busca além do que os olhos veem, quando a gente busca nos sentidos, que é essa educação que a cultura traz, isso ajuda muito a gente, né? Ampliar esse olhar e essa leitura e se letrar melhor, né? O letramento nesse sentido de ampliação de olhar. Então, é uma educação para um sentir-pensar. Não é uma educação só cartesiana para o pensamento, uma coisa que é só aqui, né, na cabeça. Atravessa o corpo que é coração e é o corpo inteiro. Então, quando a gente fala de escuta transformativa, e o Christian Dunker, eu fiz questão de trazer um psicanalista falando agora, porque a gente está em uma sociedade de muito adoecimento e de muitas misérias afetivas. Então, assim, nem que a gente precise de um outro momento para aprofundar mais e mais e mais e mais no campo da cultura, eu acho que para este agora, a gente precisa
sentir, pensar, compreender isso aqui, não só do ponto de vista do pensamento, como do sentimento também, onde é que a gente está. Onde é que a gente está nesse mundo todinho? Então, é isso da escuta transformativa, é a gente poder chegar e exercitar essa entrega ao que a gente não controla. É muito difícil a gente fazer isso. E isso é uma chave para um bem viver que é contramão de um adoecimento, né? Eu queria que vocês passassem agora, porque quando a gente pensa em educação de jovens e adultos, e quando a gente vive a educação de jovens e adultos, é muito nessa perspectiva. Eu estou trazendo aqui as perspectivas das quais eu parti para organizar esse minicurso para vocês, né? Então, o currículo vivo na EJA, né? A vida faz parte e é o nosso currículo, não é, minha gente? Porque, assim, não é que só a vida faz parte do currículo, não. Ela é o próprio currículo. A vida é o que é imperativo no currículo da educação de jovens e adultos, né? Essa fala foi bem interessante, porque às vezes você lê vários livros, e foi uma fala do professor Timothy Ireland, no Conedu de 2014, eu digo, mas rapaz, olha, às vezes, quando você elabora na fala, às vezes sai uma simplicidade, né? Tem tantas camadas de significado assim, sai uma simplicidade, então a vida faz parte e é o nosso currículo. Então, quando você pensa em cultura, o bom da cultura é que a cultura não é sozinha. A cultura é o saber fazer viver comum, né? Então, você não, uma cultura, você só faz e só fortalece e ela só se ergue a partir de uma coletividade. Então, é muito interessante isso. E a cultura enquanto educação não escolarizada. Isso foi muito fruto da minha pesquisa no doutoramento agora, né, que eu estudei Educação dos Sertões, abrindo um pouco para os diálogos sobre esse conceito, o que seria isso, né? Que essa cultura, essa aprendizagem que não se dá no ambiente escolar, que se dá muito no ambiente que parte muito da oralidade. Então, cultura é isso. Então, quando você encontra uma pessoa... Quando você encontra uma pessoa em situação de analfabetismo, uma pessoa que não domina esses códigos de leitura e escrita, e que, para além disso, com toda a valoração que a sociedade traz a essa formação, e como as pessoas enfrentam tantos preconceitos, né, quando não passaram por um processo de escolarização e de aprender isso que é a escrita, que é a leitura, essa leitura das letras, né? Então, é uma pessoa que, ao mesmo tempo, se fez na vida, é uma pessoa que criou os filhos com toda a dignidade, é uma pessoa que formou os filhos, é uma pessoa que tem tanto de saber, de sabença, que você cai para trás. Meu avô, vovô Macilon, costumava me dizer: eu sou um analfabeto, mas eu tenho educação. Isso, para mim, soava tão forte, sabe? Porque essa sabedoria do meu avô, que sabia das capitais de todos os países e de todas as informações das basílicas que tinha no Brasil e de tudo, e de quantos habitantes tinha cada cidade, ele ia se atualizando e sabia de política, e sabia do mundo, e sabia de tanta coisa. Então, assim, é um saber que ele acontece a partir da cultura. Então, quando eu chego lá no sítio da minha mãe, lá no Pinga, que é onde ela vive, e uma vez eu estava lá, e ela disse, ela estava precisando de uma corda para ajeitar um catavento lá, e eu precisava de uma corda maior, né? Aí eu cheguei para o seu Antônio e disse: seu Antônio, quanto é que mede essa corda? Aí ele olhou para mim e disse: é meu tamanho mais 2 braças. Olha que negócio engraçado, né? É meu tamanho mais 2 braças. Eu posso dizer que seu Antônio não sabe o que ele está dizendo? Não sabe o tamanho da corda? Não posso. Porque seu Antônio sabe exatamente o tamanho daquela corda. Ele sabe dizer no padrão, ele está dizendo no padrão, não.
Então, o desafio nosso, quando a gente olha para a cultura e pensa uma formação em cultura para a educação de jovens e adultos, é não apenas reconhecer esses saberes, é legitimar esses saberes como uma forma ou outra de conhecimento e não estando à margem do correto. Porque nesse entendimento de letramento, a gente pensa assim, ó, ampliação de repertórios dos sentidos, olhares e saberes. Letramento enquanto ampliação de repertório. Entende? Da gente ampliar a visão mesmo, ampliar a escuta, ampliar o olhar, o saber, que é isso, você pode ampliar o seu letramento em determinada área específica, né? Passa aí, minha gente, só para a gente ver uma coisa. Aí, então, ó, entre as premissas, o que é que eu estou... Por onde eu parti para compreender diversidade, para entender, para trazer esse curso para vocês aqui? É diversidade de territórios, diversidade de sujeitos, identidades, culturas. Isso aí, ó, reticências, porque vocês mesmos podem ir acrescentando até aqui no chat, né? Para a gente ir ampliando também esse conceito, esse olhar. Aqui é só um ponto de partida, né? O mais a gente constrói aqui. O diverso, aí aqui entra muita gente, o que desalinha de estruturas dominantes. É engraçado que esses valores foram muito misturados, né? Hoje é uma distopia danada, porque o diverso é o mais autêntico, se você for pensar. Por que eu digo isso? Porque hoje, quem não se alinha a um padrão de tudo, é padrão de estética, é padrão de moda, é padrão que diz que o cabelo bonito é o cabelo galego, é o que diz que o cabelo bonito é o cabelo estirado, né? E a pessoa vai lá e faz as mechas, aí o padrão é você... Ave Maria, tem um computador antigo, duvido quem aqui ousa guardar ainda um computador daqueles que tinha aquela parte do monitor lá para trás. Maria, uma pessoa olhar aquilo ali na sua casa é quase um atestado de alguma coisa muito inferior. É como se o tempo inteiro a sociedade nos convocasse a caber em padrões e padrões e padrões, e a gente entende por que é isso, né? Então, a educação, e a gente tem muito poder, né? Esse poder, não poder de oprimir, não poder de sobrepor, mas o poder de plantar essas sementes, né? Semear um pouco, porque na visão de Luísa de Teodoro, que é uma mestra de um grande amigo meu chamado Fabiano Piúba, que foi secretário de Cultura do Estado do Ceará, e hoje ele está no MINC, como secretário de Formação Artística Livre Leitura, que eles estão exatamente fazendo esse debate que a Genato está trazendo agora, que é implementar nas escolas de tempo integral a tessitura da cultura, do MEC, Ministério da Educação e Cultura, o Cezinho de Cultura chegar para valer, sabe? Então, eles estão discutindo exatamente isso, e Dona Luísa Teodoro dizia que educar é descobrir o que cada um tem de melhor em si. Olha que negócio bonito, né? É lindo demais essa ideia de descobrir o que cada um tem de melhor. Não importa se o melhor que você tem, que é o que de fato vai lhe fazer feliz e vai lhe deixar realizado na vida e não adoecido, está ou não no padrão das profissões, no padrão, enfim. Passa aí para mim, só um minutinho, para a gente ver uma coisa. Aí, a gente chega na dialética de Paulo Freire, né? Para não dizer que eu não estou, que eu estou só inventando coisa da minha cabeça, né? Porque é sobre ter no currículo, e antes de ter no currículo, a gente precisa ter na gente, por isso que essa conversa é muito da escuta hoje, não é trazendo fórmulas de trabalhar a cultura na escola, é porque a gente só consegue provocar a identidade do que a gente vivencia. O que é provocar identidade? É uma aprendizagem escolarizada que possa fazer sentido.
para pessoas que ou pararam de estudar há muito tempo, ou que se sentiram desalinhadas de vários processos escolares e retomaram para a educação de jovens e adultos, para pessoas que pararam de estudar porque tiveram que priorizar o trabalho. Então, a escola precisa provocar muita identidade nessa pessoa, por isso que a vida tem que ser o currículo para essa pessoa permanecer na educação de jovens e adultos. Por isso que a gente tem um desafio de evasão imenso, né? Então, tem tudo a ver com a cultura quando a gente diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, porque a leitura do mundo é essa vivência com a cultura, não é isso? Ó, minha gente, quem quiser acrescentar, pode levantar a mão, viu? Eu acho bom quando alguém, se vocês tiverem tendo uns insightzinhos aí, pode levantar a mão que a gente abre aqui, que eu acho é bom quando alguém pede para participar. Porque, assim, essa parte aqui é a parte que eu acho que, enquanto educadora de EJA, demorou mais assim, para eu compreender. Quando eu entendi que eu, minhas companheiras e companheiros, nós estávamos na contramão e desalinho das estruturas, eu digo, meu amigo, estamos tudo lascado, porque é totalmente contramão e desalinho. Porque as estruturas escolares, até as escolares, as sociais, mas as escolares também, elas não favorecem muito que cada pessoa encontre o que tem de melhor em si, como diria a professora Luísa Teodoro, mestra de Fabiano. Porque a gente precisa responder a índices, a gente precisa responder a avaliações, porque a gente precisa responder essas coisas, né? Historiando um pouquinho, isso vem muito quando a gente chega na modernidade e essa cultura científica que impõe muitos padrões, né? Que tem uma valoração de conhecimento, que o conhecimento científico ele tem um valor altíssimo, enquanto que o conhecimento tradicional, o conhecimento popular, ele está em um lugar de muita desvalorização, quase invisibilização, né? Você pega, por exemplo, as plantas medicinais, o conhecimento sobre as plantas das florestas, e que os povos indígenas, sobretudo, guardam essas sabências. Então, muitos medicamentos mesmo, estou falando de remédio, não. Remédio é o naturalzinho, né? Muitos medicamentos, eles surgem exatamente desse estudo, né? Só para dar um exemplo que Natal, UFRN, o próprio Siddhartha Ribeiro está na vanguarda, né, dessas pesquisas, os próprios estudos sobre o uso terapêutico da cannabis, da maconha, né, quando você vai para os usos ancestrais, a planta integral já está na farmácia sendo comercializada enquanto Mevatil, um medicamento que custa R$3.000 uma caixinha. Então, assim, nem é sobre pudor, medo, proibição. É proibição porque tem um motivo, mas é, sobretudo, comércio, né? Porque para comprar lá na farmácia pode, né? Então, assim, é só para dizer que o capitalismo ele trouxe uma homogeneização de sujeitos. Então, ele traz para a gente, desde os padrões que ditam a gente, padrão de comportamento, como é que as mulheres devem ser e como é que elas não devem ser, como é que os homens devem ser e como é que eles não devem ser, a moda. Então, tudo, para onde a gente se vira, para onde a gente olha, a gente está cercado de padrão. E quem ousa desalinhar desse padrão vai sofrer sérias retaliações sociais. Então, se você não tem hoje... Pronto, quando a gente fala... Teve uma parte aí do slide. Volta aí só um pouquinho. Acho que é Tatiana, né? Volta aí. Que eu esqueci a palavra. Que está escrevendo... Ups, aí. Diversidade e diverso. O diverso que desalinha das estruturas dominantes. Quando você pensa em diversidades hoje, o que é que a gente lembra? Escreva aí no chat, ou se alguém puder me dizer, ajudar aí, para não ficar falando sozinha. O que é diversidade hoje? Quando a gente pensa em diversidade, o que é que a gente pensa hoje?
ai meu Deus, aquele momento. As pessoas vão falar ou as pessoas não vão falar? Mas olhe, diferente. O diverso é diferente. E quando a gente pensa em políticas para a diversidade, políticas públicas para a diversidade, a gente remete a quê? O que é que vocês acham? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. Se não falar, eu continuo aqui badalando, né? Com o povo é melhor quando o povo conversa também com a gente. Mas, olha, quando a gente fala de modernidade e cientificismo, e como isso, junto com o capitalismo, foi uma bomba imensa no juízo da gente, porque é no juízo mesmo que isso acontece, né? Para a homogeneização de sujeitos, isso tem tudo a ver com essas próprias discussões sobre colonialismo, colonialidade, contra-colonialismo, que até o Christian Drucker ele menciona sobre quando você tem um discurso, um pensamento, uma fala, e você chega só querendo defender o seu ponto. É como se fosse uma disputa de narrativa o tempo todo, quando você vai para uma conversa, e não é você desarmado para poder, de fato, escutar outra pessoa. Então, o que é que acontece? Você está ali, é como se fosse uma visão colonizadora, que a gente aprendeu desse jeito. A gente tem essa cultura, a gente viveu essa cultura, a gente vive essa cultura. Então, é muito difícil isso que a gente está se propondo a conversar sobre isso hoje, que é pensar em cultura na escola, que pensar em cultura na escola para favorecer autonomias, isso é uma ousadia. Isso é uma ousadia. Então, estar aqui numa formação sobre cultura na escola é isso. Então, quando a gente pensa no valor da cultura no cotidiano escolar, sobretudo porque a cultura, ela melhora o IDEB. Esse é o argumento, assim, quando as pessoas... Cultura melhora o IDEB. Hoje em dia, a gente está até... A gente... está se começando por conta desse movimento todo, né, de política cultural, dando um passo junto com a política educacional. Estou falando isso em termos macro, eu estou falando isso enquanto política de Estado, eu não estou falando de Estado do Rio Grande do Norte nem da Paraíba, de Brasil, né, da política nacional. É assim que se compreende, e os estudos sobre, para gerar números e indicadores sobre o quão melhor é o aprendizado, a aprendizagem em escolas onde se vivencia a cultura comparada à escola onde não se vivencia a cultura. Então, é um negócio que já está acontecendo, é o que está acontecendo agora. Então, isso que a gente está conversando aqui agora também é vanguarda de política pública. Aí eu trago um dado para vocês aqui. Vocês podem pesquisar isso. O PISA é um dos indicadores da educação, só que, enquanto o IDEB é aqui do território nacional, o PISA é um índice internacional, né, de desenvolvimento da educação. E, ao avaliar habilidades de leitura, escrita, conhecimentos matemáticos e também pensamento crítico e criativo, enquanto o Brasil foi muito bem no sentido de ter melhorado, né, nas habilidades de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos, o Brasil levou uma pisa no PISA em se tratando de pensamento crítico e criativo. Então, o que é que isso sinaliza para a gente? Isso sinaliza que investir em cultura na escola, levar vivências de cultura e arte para a escola, é favorecer esse pensamento crítico e criativo. Então, assim, quando eu trago esse diálogo para cá, para uma formação em cultura, né, em cultura na educação de jovens e adultos, pensando em trilhas de nascentes, que é
caminhar sobre onde a gente se origina, é muito isso. É porque a gente tem uma cultura, que tudo é cultura, a gente tem uma cultura que é uma cultura dominante, que é uma cultura que nos aprisiona e nos amarra o tempo inteiro e que neutraliza e que o tempo inteiro invisibiliza a nossa singularidade. Então, quando a gente fala hoje, o maior tesouro é a gente chegar, como é que diz a Luísa de Teodoro? É descobrir, é ajudar a pessoa a descobrir o que ela sabe, tem de melhor em si, né? Então, a singularidade hoje, olha como o conceito está distorcido. A singularidade, que é apenas o maior tesouro que se pode ter, o maior tesouro que se pode ter é você poder chegar na singularidade. Aí você, hoje, a gente está compreendendo essa singularidade, essa autenticidade, esse aproximar da intenção e do gesto, esse equacionar o seu desejo e o seu modo de vida, independente dos padrões sociais, a gente chama é singularidade. Mas hoje, quando a gente pensa em política social, política de inclusão, a gente diz diversidade. Olha como são as coisas. E não é que é ruim, não, falar diversidade. É porque, quando a gente diz que uma coisa é diversa, ela está fugindo de um padrão, não é isso? E quando, na verdade, não é que ela está fugindo de um padrão, é que ela está sendo ela. Ela só está sendo ela. E, na verdade, o que se espera de comportamento, o que se espera de aprendizagem. Então, hoje, a gente investir tanto nos conhecimentos de leitura, escrita e matemática, isso é importantíssimo que a gente continue nesse passo e que, junto disso, a gente também acrescente o pensamento crítico e esse pensamento criativo, né? Então, assim, eu quero trazer para vocês essa discussão um pouquinho que é o que é. Peraí, até agora está tudo bem aí? Eu estou conversando muita besteira, vocês estão acompanhando? Como é que está aí, hein? Vocês me digam? Me diga aí para ver se está fazendo sentido, porque aqui precisa fazer sentido. Ana Ju, pronto. Já temos uma pessoa, uma adesão. Opa, está melhorando. Então, minha gente, é porque eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre o que é ser educado numa cultura oral, porque quando a gente fala em cultura, e cultura escrita e letramento, a gente sempre vem à mente o processo da escolarização, né? Mas se a gente está pensando e sentindo, né? Porque aqui é sentir e pensar. Se para a gente o que vai fazer mais sentido mesmo, porque é para fazer sentido, é uma educação que favoreça esse pensamento crítico, a criatividade, e que as pessoas possam ser elas, e que essa escola possa acolher essas pessoas na sua singularidade ou na sua diversidade. Então, veja só, cultura, quando você vai levar cultura para a escola, a primeira coisa que você tem que entender é que, para a educação de jovens e adultos, é muito comum, mas muito comum, que a educação tenha se dado a partir de uma cultura oral para essas pessoas, porque foram as pessoas que se fizeram na vida, foram se organizando na vida para além da escrita e para além da escola. Então, é importante a gente pensar nisso. O que é ser educado numa cultura oral? Quando eu fui fazer minha pesquisa do mestrado, foi em uma escola que eu atuava também, atuava no segundo segmento de EJA daqui, que era o que correspondia à escolaridade do 5º ao 9º ano, né? E eu tive um aluno que ele me disse que o jeito que ele falava, quando ele estava na escola regular, só que ele estava na escola regular, mas com a idadezinha já mais avançada, né? Aí
ele disse que foi muito reprimido pela professora, porque ele falava do jeito que o povo falava na casa dele. E quando ele falava de barrer o terreiro e etc., a professora sempre corrigia de um modo que o diminuía muito. Isso foi tão forte para ele que ele abandonou a escola. E ele deu esse depoimento na pesquisa, né? Então, a gente tem tanto poder, né, na nossa mão, o mesmo poder de acolhimento, é um poder imenso, né, que a gente tem, um poder de trauma e tem um poder de acolhimento muito grande. E eu fiquei muito comovida com isso, mas muito, 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 muito comovida, e fiquei o tempo todo, assim, muito comprometida, mais ainda comprometida em conversar, assim, sobre isso, e conversar sobre como desalinhar do padrão é riqueza, não é deficiência, que é fazer da queda um passo de dança mesmo. Esse aí, será que vai tocar? Ah, não, isso ali era a coisa, né? Mas eu quero, antes de passar para essa coisa aí, eu quero conversar um pouquinho, pode deixar aí, sobre o que é ser educado numa cultura oral, que eu quero dialogar um pouquinho com vocês sobre como o pensamento se constrói para uma pessoa que não é educada na escola. Como continua, segue suas sabências, seus aprendizados ao longo da vida, ao longo de toda a vida, que é assim que a gente compreende na educação de jovens e adultos, fora da escola, que é pela cultura. Então, assim, um teórico chamado Luiz Antônio Gomes Sena, ele... Pode passar aí, agora passa aí, só para mostrar a cara de Luiz Sena ao povo. Pronto, aí, ó. Luiz Sena, tá vendo ele aí embaixo? Na parte de baixo, do lado esquerdo. Pronto, Luiz Sena, que está aí na frente desse monte de livro. Esse camarada, ele me ajudou muito a entender que a academia podia fazer parte de mim e eu dela, sabe? Porque eu acho que eu tinha tanto medo dela quanto ela de mim, porque eu não achava que cabia mesmo, por ser de uma cultura do Alto Sertão, que tem uma cultura muito marcada, em uma cultura oral e do campo. Então, eu achava que o jeito que eu concebia conhecimento não tinha nada a ver, igual o seu Antônio. Quanto é que mede essa corda? É meu tamanho mais 2 braças, sabe? E a pessoa que entendesse. Dona Ritinha, minha rezadeira, ela me contou, um dia desses, que quem ensinou ela a rezar foi a avó dela, Mãe Santa. Aí ela disse que perguntou à Mãe Santa: ô Mãe Santa, eu vou aprender a rezar aqui, e como é que eu vou saber que chegou a hora de que eu tenho que rezar? Aí disse que Mãe Santa respondeu para ela: minha filha, não fica agoniada com isso, não, porque quando for para você rezar, a pessoa vai lhe pedir com os olhos. Pedir com os olhos, para você entender que alguém está lhe pedindo com os olhos, você tem que ultrapassar a barreira de uma comunicação automática que só se dá pela fala, ou se dá prioritariamente pela fala. Para você compreender que uma pessoa está lhe pedindo com os olhos, você tem que estar presentificado. Então, assim, estar presentificado, do jeito que melhora a nossa saúde, porque melhora, né? Se a gente for para... tudo é psicanálise aí, pode ir atrás. Se a gente está presentificado no negócio, então a gente consegue realmente acionar os nossos sentidos todos para construir um conhecimento. Então, esse povo que está nessa tela aí, na minha caminhada de pesquisa, foi um povo... Eu trouxe aqui para vocês, a gente não vai ter tempo de falar de um em um, mas eu trouxe aqui porque esse povo deu para a gente, deu para mim, deu para a pesquisa, um tutano de responsa, de respeito mesmo, para compreender os sujeitos em sua singularidade, para compreender diversidade enquanto singularidade, para entender a educação que se dá pela cultura. No caso dos sertões, que foi onde eu
pesquisei mais, mas eu amplio, porque a gente está falando de Nordeste, que é o nosso território. Então, tudo isso aqui, isso que está nessa tela faz sentido. O Luiz Antônio Gomes Sena, ele desenvolveu uma teoria, e ele tem até um quadro, porque ele conseguiu ser cartesiano ao ponto de botar num quadro. O sonho de todo mundo que é subjetivo demais, como eu, é ver um negócio assim no quadro, porque está tudo ali bem especificadozinho, sem muito arrudeio, né? Aí ele diferencia, ele, a partir de todas as pesquisas, ele pesquisa linguística aplicada à alfabetização e ao letramento. Aí ele foi lá e pesquisou os modos de pensamento narrativo, que é a partir da cultura oral, que é desse nosso público da educação de jovens e adultos, e o cartesiano, que é quem está na cultura letrada e nessa cultura científica, né? Então, muda muito. Por exemplo, aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Dá um exemplo a vocês. Ele diz que, enquanto para a cultura cartesiana, para uma pessoa que está habituada a construir seus saberes a partir da cultura letrada, cartesiana e científica, o que vale é um foco. Um foco. Enquanto para quem constrói esse conhecimento a partir de um modo narrativo, são múltiplos focos. Você veja como hoje isso poderia ser lido até como TDAH. Eita, meu Deus, TDAH, porque a pessoa não tem um foco. Vocês estão entendendo que não se trata de rotular, não se trata de evocar diagnósticos, não se trata de evocar diagnósticos e adoecimentos, porque apenas é da natureza de algumas pessoas, da cultura onde elas nasceram, cresceram, se criaram, que a aprendizagem se dê por múltiplo foco e não por um único foco. Então, é importante que a gente, quando está na sala de aula, a gente compreenda que aquelas pessoas, elas constroem um conhecimento a partir de múltiplos focos. Então, e isso não é ruim. Lembra do fazer da queda um passo de dança? Não é ruim, absolutamente. Significa que se você for fazer uma ultrapassagem, você está no trânsito e vai fazer uma ultrapassagem, se você tiver um único foco, o foco que você vai ter é se o carro da frente vai lhe dar um espaço. Se você tiver um múltiplo foco, você vai, que é cosmovisão, não é visão única, é cosmovisão, você vai ver se vale a pena fazer a ultrapassagem. Não é só o carro da frente lhe dar espaço. Tu está entendendo? É saber se o trânsito está fluindo lá para frente, enfim, fazer a leitura é mais, se vale a pena, não é só uma decisão imediata, não é uma coisa aqui e acabou-se. Até porque as situações de aprendizagens que a gente tem na escola pública brasileira, elas se diferem em muito de padrões controlados que muitas escolas privadas oferecem. Então, a gente não, em geral, não tem estudantes em situação de vulnerabilidade, que você não tem garantia nem se vai ter o pão da merenda ou o feijão do almoço. Então, assim, a gente não está em uma condição ideal, a gente não está trabalhando em uma condição ideal. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, até teoricamente, essa construção de conhecimento, né? E isso eu estou dizendo porque tem relação direta com a cultura e com a cultura oral, da qual, sobretudo, os nossos estudantes de EJA vêm. Então, de quem está aqui, quero muito trazer para vocês Conceição Evaristo, porque o que ela traz de conceito de escrevivência, isso, exatamente, Conceição Evaristo, o que ela traz de escrevivência tem tudo a ver com a EJA. Tem uma prática que eu adoro fazer nos meus primeiros dias de aula, com os primeiros grupos, assim, quando a gente está tendo contato pela primeira vez,
quando as pessoas já leem e escrevem, que é: conte de você, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Olha que 3 perguntas fáceis de responder, hein? Quem eu sou? Ave Maria. Só aí já dá vontade de correr. O que eu quero, para onde eu vou. Mas é um convite e um jeito que eu tenho também de dizer: ó, eu estou disponível, quero saber da sua história. E aquilo ali me dá mote para trabalhar muito e muito e muito, enquanto eu estiver trabalhando, enquanto a gente estiver trabalhando junto, enquanto a gente estiver nesse processo de aprendizagem mútua em salas de aula, isso torna mais real, torna mais verdadeiro, traz mais vínculo, né? E escrever a própria história, que escrevivência, escrever, ver, viver, é um negócio assim maravilhoso. O que a própria academia tem reconhecido nisso é que o valor da escrevivência é porque você não está falando de uma experiência que é apenas sua. É a sua vivência, mas ela não aparece enquanto fala individual, mas enquanto fala de um coletivo. Então, é muito interessante isso, foi muito precioso. Quero mencionar também Nego Bispo e Ailton Krenak. Krenak tem vários livros. Deixa eu pegar um aqui, que está aqui na minha frente. Opa! Pronto. Demorei, mas cheguei. Ó. Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Minha gente, isso é um livro tão bom de ler. Olha o tamanhozinho deles. Isso aqui tem tanta sabedoria, mas é tanta sabedoria nesses livrinhos. E como o A Terra Dá, a Terra Quer, de Nego Bispo, que está ali olhando para mim também. Mas isso aqui é tanta verdade que, Ave Maria, tem hora que você fica: Maria, esse cabo não alisa, não. Mas é só a verdade. Isso aqui tem a ver com a cultura que a gente vai alimentando, essa cultura que de muita apartação com o meio ambiente, sobretudo, né? E que hoje a gente está sofrendo uma consequência coletiva, porque o mundo está dizendo chega. A natureza está dizendo chega, né? Há muito tempo. Então, enfim, desse povo aqui, quero dizer também de Nego Bispo, quando ele fala uma coisa que eu mencionei antes, de como é importante a gente disputar as denominações das coisas, e Nego Bispo, ele fala de uma contracolonialidade. Alguém aqui já escutou esses debates sobre colonialidade, decolonialidade, contracolonialidade? Responda aí para mim no chat. Pronto. Mais alguém? Diomedes? Diomedes já falou, tudo novo para mim, pronto. Não. Deixa eu saber, porque é bom a gente saber, né? A gente precisa saber para entender o jeito que vai falar. Se é de um jeito mais elementar, mais simples, como é que é importante trazer esse cadenciamento. Olha só, nós somos um país colonizado, não é? A gente foi colonizado por Portugal. A gente foi colonizado pela Europa. Então, entender que esse colonialismo, que não aconteceu só chegando aqui, usufruindo, não só usufruindo, né, mas explorando vertiginosamente as nossas riquezas naturais, né? As nossas terras, mas o fato de termos sido colonizados nos trouxe heranças que a gente traz até hoje, que a gente carrega até hoje. E essas heranças vão das coisas mais óbvias, tipo a pobreza e a desigualdade social, porque é que um país do tamanho que é o nosso, porque aqui tem tanta gente que não tem uma terra para plantar, que não tem uma morada, que não tem essas coisas, né? Por que um país tão grande, de dimensões continentais tão imensa, a gente não tem
uma divisão, uma repartição, uma garantia de direito à moradia e à terra. Isso tem a ver com o fato de termos sido colonizados e colonizadas, sermos um país colonizado. O extermínio das nossas populações originárias, da população indígena, das populações indígenas no Brasil, tem muito a ver com isso. Eu estou falando disso e junto os saberes foram, que eu digo, foram à parte, né? Então, tem memória sendo apagada, tem direito sendo negado, tem muita coisa que está nessa herança. E entre essas coisas também tem a ver essa forma de construir conhecimento, onde o bom é a referência da Europa, porque só presta se a gente citar um monte de autor que a gente não sabe nem a cara que eles têm quando a gente vai fazer uma coisa, vai fazer um projeto, vai fazer não sei o quê. É como se o espelho que a gente tivesse que seguir fosse sempre um espelho europeu. É como se o que fosse bom e o que prestasse fosse sempre o que vem de fora, né? E eu tô falando isso e é violento o processo, né? Porque se você for pensar no sequestro e na escravização dos povos negros, né? Toda a violência que aconteceu, a gente compreende, porque é que hoje somos ainda uma sociedade tão racista, né? Tem a ver não com falta de mérito, falta de esforço, tem a ver com sociedade escravocrata, tem a ver com negação de direito, tem a ver com escravização de pessoas, né? Então, assim, são camadas e camadas de violência que tudo está ligado à questão da colonialidade, de termos sido colonizados. Pronto, hoje eu vi que precisamos fazer um trabalho sempre com base em um território. Cadê? E fiquei me perguntando, e como o primeiro fez? É assim, Anne? Tu consegue falar? Consegue ligar teu microfone para compartilhar um pouquinho com a gente? Por favor. Consigo, sim. Não, é justamente isso mesmo. Eu escutei aí uma professora já hoje comentando a respeito disso aí, que ela estava com um aluno, e aí ela pedindo que o aluno citasse um teórico. Ele disse, não, professor, é da minha cabeça. Não, aí eu fiquei, assim, pensativa, né, que ela disse que o aluno não podia fazer sem um base teórico. E aí ela mesma repetiu, não, mas você precisa, professor, é da minha cabeça, é da minha autoria. Não, mas você precisa ter uma base teórica. E eu fiquei pensando, e o primeiro? Não teve que ser, né? E ficou justamente isso. Por que sempre tem que ser com base no teórico? E o primeiro, de onde surgiu? Né? O primeiro não surgiu de um teórico. Foi justamente desse conhecimento oral, né? Foi passando, mas não teve o primeiro. O primeiro, com certeza, foi oral. Ele registrou e de lá para cá passou-se a ser um teórico, né? Eu fiquei pensando. É isso mesmo. Muito obrigada pela contribuição, Anne. Mas alguém quer se sentiu instigada a falar, compartilhar? Pois é, tem muito disso, né? Porque é como se a gente sempre precisasse de uma legitimação. Por isso que é uma teimosia muito grande quando a gente ocupa esses lugares na academia e a gente vai olhar para o nosso chão, para o nosso território. É uma teimosia. Eu sei que eu cheguei aqui teimando muito. Foi assim, teve que ser desse jeito, né? Porque é o que sobra para a gente que desalinha. A gente que antigamente, que era o meu caso, se desalinhava muito dos repertórios das FM, que era só a partir do rádio que a gente escutava, né? Música. Não tinha acesso a muitas coisas. Então, assim, são camadas e camadas de coisas que nos fazem olhar para fora. Vocês compreendem que é tudo assim, olha, pensa, vamos cá, ó, sentir, pensar.
A gente está num mundo que supervaloriza o pensar, o conhecimento cartesiano, o conhecimento letrado. E nós, educadoras e educadores, estamos também nessa função de estar na escola e favorecer, criar estratégias e etc., para favorecer que as pessoas dominem esse código letrado também, de leitura, escrita e etc. Mas do lugar que a gente está, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, eu não gosto nem de estar nessa postura, sabe? A gente não pode isso, a gente não pode aquilo, porque eu acho que o pode ou não pode, a gente constrói na gente. Mas está em uma postura de tolher a criatividade, tolher a sabedoria que se ergue dali, sabe? Que é um conhecimento daquela pessoa e dos que vieram antes dela, a gente não pode jamais, né, fazer isso, porque é um equívoco muito grande a escola tolher isso, porque se a gente tolhe isso, a gente está tolhendo a possibilidade da criatividade, a gente está tolhendo o bom desempenho no PISA. Se quiser uma linguagem assim, produtivista, se quiser uma linguagem cartesiana, se quiser uma linguagem que as pessoas compreendem, independente de qualquer coisa, pronto. Se você tolhe a criatividade e a individualidade de uma ou de um estudante, seja de EJA, seja de qualquer modalidade de educação, você está tolhendo a possibilidade de sair bem na avaliação do PISA, na avaliação internacional. Eita, menina, aí é uma linguagem que todo mundo entende, não é não? Mas a gente podia só poder dizer, se você tolher, você vai criar uns buraquinhos ali dentro da pessoa e que isso pode contribuir para uma evasão escolar. Você pode contribuir para uma não garantia de direitos. Enfim, é muito poder que a gente tem, muito poder que eu digo, poder de promover equidade, poder de promover inclusão, né? Em última medida, de promover inclusão. Aí, assim, daqui, tem alguém que vocês, do povo que está olhando aí, tem alguém que ficou com curiosidade de saber algo sobre alguém desse povo aí, que está aí nessa tela? Eu vou dizer só se fizer sentido para vocês, né? Porque se não fizer, nós vamos para frente. Se alguém quiser saber aí de alguém, pode falar. Pois vamos para frente? Pronto. Aí aqui, minha gente, isso é um negócio bonito demais. Bonito, 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 porque o desafio que a gente tem é equacionar os modos de conhecimento. Quando a gente trabalha com cultura, é esse aqui o lugar que a gente quer chegar. Quando a gente trabalha com cultura na escola. Quando a gente pega e convida um mestre ou uma mestra de cultura tradicional para conversar com estudantes na escola. Quando a gente convida... Eu vou compartilhar uma história com vocês muito rapidamente, um projeto que eu fiz aqui, que chamava assim, Por que sonhos não se limitam a artistas? Sabe que eu botei isso aí nesse slide, meu Deus? Porque sonhos não se limitam a artistas. Consciência cidadã a partir de vivências com cultura e arte na EJA. Aí era assim o projeto. Foi premiado e tudo. Eu escolhi 4 linguagens que eu entendi que tinham muita afinidade com o povo. Aí, a partir dessas linguagens, eu comecei a convidar artistas. Eram 4 semanas de cada linguagem. Aí, a primeira semana, a gente conversava na sala de aula sobre a linguagem. Aí, música. Aí as pessoas traziam as referências de música que gostavam e etc, etc, etc. E a gente que está, principalmente na escola pública, eu fiquei muito nesse entendimento de fortalecer o nosso chão, a nossa cultura. Então, como eu estava em João Pessoa, eu busquei artistas que
eram daqui. Então, enquanto primeira semana a gente trabalhava isso, a música e as referências de todo mundo. Em um outro dia a gente conversava sobre a banda ou artista que a gente ia trazer na próxima semana. Aí a gente conversava para o povo ficar mais sabido e quando a artista ou o artista chegasse, o povo já estava, né? Mas, pelo menos perguntador, o mínimo. Aí pronto, aí na outra semana era um convite que artistas iam para a escola fazer as rodas de conversa, fazer oficinas, etc. Na terceira semana, a gente ia para fora da sala de aula assistir, ter contato com essa cultura fora da sala de aula, fazer aula de campo, na hora de aula, de noite. Às vezes, eram os professores tudo botando o carro para jogo, fazendo as lotações, levando aluno, dando 3 viagens. Enfim, quando se trabalha na precariedade. E a terceira semana era avaliação. A avaliação, eu dava aula de história e dava aula de arte. Então, a aula de história era assim. A avaliação sempre era texto livre. O que você entendeu sobre tal temática? Aí a avaliação de arte era o que você sentiu. Mas, minha gente, foi tanta coisa linda que apareceu. Porque é tão difícil você falar sobre sentir para qualquer um de nós. É tão desafiador a gente dizer o que está sentindo, como está sentindo, e ver aqueles estudantes ali, ó, naquela entrega. Foi um negócio muito, muito, muito lindo. Teve uma que disse assim, Valdinete, eu vou ver se eu acho a imagem dela aqui, do texto. Ela botou logo assim, hoje eu gostei muito da aula, foi diferente. Buliu muito, buliu, minha gente. Buliu. Vocês sabem o que é bulir? Mexer, né? Buliu muito com a mente e com a emoção. Eu digo, minha gente, que coisa linda. Foi o primeiro texto e chegou exatamente no sentir pensar. E chegar nesse sentir pensar, porque ela disse que buliu muito, bulia, Maria, um negócio atingiu exatamente, Diomedes. Atingiu muito. E eu vou afastar aqui agora, porque eu vou falar um pouquinho desse espiritar para vocês. Equacionar é espiritar. Aí eu vou explicar para vocês o que é espiritar. O Davi Copenauá, que é também uma liderança indígena, né? Ele diz em um livro chamado A Queda do Céu, que espiritar é falar com a terra, é sonhar com a terra. E Ailton Krenak, que é o autor desse livrinho aqui, de outros, e esse aqui, eu recomendo profundamente, viu? Tem um dele, o primeiro, eu tenho todos. Mas dessa coleçãozinha aqui, tem um chamado Ideias para Mudar o Fim do Mundo. Ideias para adiar, aliás. Ideias para adiar o fim do mundo. Meu amigo, é bom. Aí, Krenak disse a Fabiano, o mesmo que eu peguei a frase da mestra dele, Luísa Teodoro. Aí ele disse que tem um gesto para o espiritar. Aí repara, viu, que ele pegou e disse, espiritar é só isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu me ajeitar. Espiritar é só isso aqui, ó. É pegar a sua cabeça, e trazer para a altura do coração. É só isso. E eu achei isso uma coisa tão forte, porque pegar essa cabeça, essa coisa tão aristotélica, científica, só da escrita, e trazer para cá, para a altura do coração, em uma sociedade que estimula a objetividade e aniquila as subjetividades, é muito forte. E não é só botar a cabeça na altura do coração, não. Porque quando você diz, bota aí a cabeça na altura do coração, é como se você estivesse assim de fora e estivesse olhando, né? Bota aí a sua cabeça na altura do seu coração. Não é. Ao mesmo tempo,
levar a cabeça para a altura do coração, se eu digo levar a cabeça para a altura do coração, eu estou falando desse lugar da cabeça ou eu estou falando desse lugar do coração? Me ajuda aí, para eu saber se vocês estão aí, ligados. Para ver se a gente está conseguindo se comunicar. Ó, escuta aí, né? Eu gosto de saber. Ó, levar, quando eu digo eu vou levar a cabeça para a altura do coração. Isso significa que eu estou aqui na cabeça, né? Eu estou na cabeça e eu vou levar a minha cabeça para cá. Se eu digo trazer, isso significa que eu estou aqui no coração, né? Trazer, eu estou aqui no coração, eu digo, ei, cabeça, vem aqui, traz. Trazer a cabeça para a altura do coração. Isso quer dizer que o lugar de onde você fala é do coração. Mas deixar a cabeça à altura do coração é o mais difícil, que é estar à altura do saber ancestral, que é o saber da cultura. Isso, alinhar pensamento e sentimento. Então, esse é o maior desafio, porque a gente não tem como a gente estar na escola pública, na educação de jovens e adultos, acolhendo sabença, acolhendo educação não escolar, que é educação pela cultura, se a gente não tiver se a gente não tiver pelo minimamente antenado com isso, sabe? E eu trago isso aqui para essa formação e para esse mini curso, porque em outros momentos a gente vai poder, espero que a gente tenha outras chances para a gente aprofundar mais. Mas eu gostaria de deixar assim, que é o de mais valioso que eu tenho, assim, que é um pouco do meu coração também, sabe? Que eu entrego aqui, porque eu acho que é o mais difícil, a gente saber que sentir, compreender, talvez compreender, que compreender passa pelo sentir e passa pelo pensar, que a gente vai ser mais feliz se a gente fizer desse jeito. E a gente vai deixar as pessoas mais felizes também. Assim, se for para dizer de um jeito bem simples, é isso, sabe? Se a gente conseguir equacionar esses modos de conhecimento, se a gente conseguir espiritar no mundo, como diz a história, e o bom que se você procurar no dicionário, espiritar, aí diz que está tomado por espírito, não sei o quê, né? Enfim, eu estou ligada aqui no tempo, 15 minutos não, faltam 11. Eu estou ligadíssima aqui no tempo. Então, assim, esse é o maior desafio para a gente, para a nossa atuação, é ter uma boa escuta, é a gente convocar esses sentidos para as nossas aprendizagens. Aí, baixa aí um pouquinho, só para eu mostrar a vocês, ó. Pronto, esse espiritar que é escutar o chão com a cabeça na altura do coração. E outra coisa, o meu quadro está torto, né? Deixa eu ter um toque. Não. É para dizer assim, que quando você bota a cabeça para baixo, que você traz a cabeça para a altura do coração, você olha para o chão, é para o chão que você olha. Então, quando a gente for pensar em trabalhar em cultura, com cultura na educação de jovens e adultos, ou quando a gente for pensar em cultura na educação de jovens e adultos, é olhar para o chão. É pensar e sentir que ocupar qualquer espaço onde a gente esteja, seja na nossa sala de aula, seja em uma reunião, seja a gente pode pensar pelo nosso próprio juízo e a gente pode defender nesses espaços os interesses do nosso lugar. A gente não precisa estar reproduzindo o que é de fora. Isso é a colonialidade. É a gente defender o que é de fora. É a gente aderir aos cabelos galego da moda sem saber se você gosta ou não gosta do cabelo galego. É você sempre alisar o seu cabelo, não porque você gosta, porque se você gosta, isso é legítimo, é você que gosta. Mas, e muito, o nosso gostar e o nosso desejo é moldado pela sociedade, pelo padrão social que fica o tempo todo oprimindo a gente. Então, assim, são essas coisas que eu
gostaria de partilhar, ou de pelo menos trazer aqui para vocês, é uma coisa de semeadura. Passa aí um pouquinho, só esse slide, que sobre arte na escola, né? Eles não podem tirar seu conhecimento. Isso é um negócio forte, né? Isso é Yasmin Formiga, uma artista de Santa Luzia, do sertão paraibano, em performance, em um ato de rua, com cordas ali, amordaçando, cordas verde e amarelas, inclusive, né? Amordaçando, mas isso de eles não podem tirar o seu conhecimento é um negócio muito certeiro, né? Aí eu achei importante trazer e mais um pouquinho, baixa, por favor, para a gente terminar. Ó. Aqui eu trouxe umas referências, pode baixar mais um pouquinho, mais algumas referências, vai estar disponibilizado para vocês. E agradeço muito a chance de estar aqui, partilhar um pouquinho. E nesses minutos finais eu gostaria de escutar vocês. Por favor, quem puder, quiser, desejar partilhar algo, somos só ouvidos. E muito agradecida.